a minha primeira aula da faculdade era microeconomia. E aí eu já comecei a me apaixonar. Eu falei, caramba, isso é muito legal. E aí a evolução nas aulas, né? Tipo matemática 1, 2 e 3. Tem micro 1, micro 2 e aí macro 1. Uhum. Então, é tipo uma evolução do próprio estudo da microeconomia. E aí eu achei aquilo fenomenal. Eu falei, caramba, isso aqui é muito legal. Você pega isso e você entende o mundo. O que tem de legal? Eu quero entender também o mundo. Não, é demais. Assim, macroeconomia, assim, para começar, minha primeira aula de economia, né? Marília, o que é macroeconomia? O que é economia, né? Economia é a gestão de recursos escassos. Só que pensa, qual recurso não é escasso? O ar que a gente respira não é escasso, né? Tem ar infinito. Tirando isso, é tudo escasso. A água é escassa, você não pode usar muito, né? A madeira é escassa. Não por outro motivo ela tem um valor, né? Você paga por ela. Porque é um recurso que vai acabar, né? Se você usar muito, vai acabar. Não é infinito. Então, economia é a gestão de recursos escassos. Só que tudo é escasso. Então, economia é tudo. Então, vamos supor, a economia acontece em ciclos. Então, você percebe, por exemplo, que tem épocas no Brasil que a gente tem crescimento, que as empresas crescem, contratam mais pessoas, o desemprego cai pra caramba, aí as pessoas aumentam os salários, aí você consome mais, e aí você se alavanca mais muitas vezes, aí isso gera inflação. Aí começa o ciclo inverso. A inflação faz com que o Banco Central tenha que aumentar a taxa de juros, e aí as pessoas consomem menos, pegam menos empréstimos, aí de repente você vai para uma recessão. Então a economia é muito cíclica, né? E você como pessoa, você tem que tomar as decisões da sua vida levando isso em consideração. Então, por exemplo, eu estou num ciclo super baixo da taxa de juros, eu estou na mínima histórica da taxa de juros. Eu vou pegar um empréstimo a juro variável, que se a taxa de juros subir, no final eu vou ter que pagar mais a minha parcela, né? Então, assim, você tem que considerar isso para tudo na sua vida. Todas as decisões que você toma, elas têm que levar em conta a economia, porque senão você pode tomar uma decisão errada. Quantas pessoas decidiram empreender logo antes do início de uma recessão? E aí elas acham que não deu certo por culpa delas, por incompetência delas. Mas muitas vezes é porque o ciclo econômico era super ruim. Mas esse ciclo, ele é inevitável? Ele vai ser para sempre assim? Ou existe estabilidade assim? A longo prazo? Nunca. A economia, ela vai em ondas, ela vai em ciclo. Nunca tem estabilidade. Às vezes você está numa época de inflação acelerando, às vezes você está numa época de deflação, como a gente teve na pandemia. Mas o que começa? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Vem a recessão ou vem uma fartura? Como é que isso começa? Onde é que eu sei a origem dessa linha da economia? Pois é, assim, não sei onde começa. Começou quando começou o mundo, a vida, eu imagino. Mas basicamente o que os economistas dizem é que vem da própria psicologia humana. O ser humano, ele tem ganância e medo. Então, épocas que a economia está indo muito bem, você começa a ficar ganancioso. Aí você começa a consumir mais. Você começa a ficar super otimista. Então eu estou ganhando esse salário agora, eu vou ganhar esse salário para sempre. E é daqui para cima. Então eu vou consumir mais, vou trocar meu carro, vou me enfiar num financiamento de imobiliário a longuíssimo prazo, vou consumir um pouquinho mais, vou viajar um pouco mais. Aí aí as pessoas consomem muito, as empresas crescem e tal, aí depois vem a conta, né? Começa a gerar inflação porque a demanda está muito alta, está todo mundo consumindo, os salários sobem também. Mas por que quando está todo mundo otimista consumindo muito, isso gera inflação? O que é esse movimento? Imagina que você tem o mesmo número de produtos. Lembra que eu falei que os recursos são escassos. Então, você tem o mesmo número de produtos na economia, né? Você consegue produzir, você é uma economia. E você tem a sua indústria. Você consegue produzir um número limitado de mesas, né? Vamos supor, 5. Se todo mundo junto na economia consome 5, você está equilibrado, né? Você produz 5, a pessoa consome 5, vocês transacionam pelo preço justo, ok. Só que se a confiança sobe muito, eu não quero mais consumir uma mesa. Eu quero consumir 2.
todo mundo tem esse mesmo comportamento. De repente, a demanda por mesas sobe para 10. E você só produz 5. O que você vai fazer? Se você percebe que tem muito mais pessoas demandando aquilo que você produz do que produto que você tem para ofertar. Aumentar o preço. Claro. Você sobe o preço da mesa, da cadeira, né? Você vê que tem muita gente querendo consumir, você sobe o preço. Por exemplo, o que está acontecendo agora com o preço de cimento, minério de ferro. Todo mundo quis fazer reforma na pandemia. Né? Todo mundo quis mudar a casa ou construir uma casa nova, longe de São Paulo, enfim. O que aconteceu com o preço de cimento? Começou a triplicar. Né? Gerou inflação. Mas isso é pela demanda, não é porque a carga ficou parada em algum lugar, deu trânsito, deu escassez? Pode ser também. Pode ser também, entendi. Os preços podem subir por uma restrição de oferta. Teve muito também, por exemplo, carros novos. A gente está com um sério problema de entregar carros novos porque falta o chip. Né? Então, assim, isso é uma coisa importante. É uma restrição de oferta. Você continua com a mesma demanda, mas você restringe a oferta. O resultado também é aumento de preços. Então, tem uma situação muito... Tá todo mundo muito confiante, consumindo muito, os preços sobem. É uma pressão natural. Por exemplo, a empresa quer crescer e você tá em outro lugar e ela quer te contratar para crescer, para expandir o negócio dela. Mas você tá num lugar muito bem. O que ela vai fazer para te contratar, para te atrair? Oferecer mais. Oferecer mais, oferecer um salário maior. Pressão de salários, bate na inflação também. Mas a gente está vivendo uma crise hoje, né? Hoje a gente está numa recuperação pós-crise, né? Essa crise, ela não surgiu por causa do otimismo, né? Não. É diferente. Totalmente. Como é que funcionou essa crise que a gente está vivendo agora? Essa crise... Ela faz do ciclo, né? Normal. É um outro tipo de crise, né? Não é uma crise porque, por exemplo, o Banco Central teve que desaquecer muito a economia ou porque a gente estava muito alavancado numa bolha, por exemplo, como foi a crise da subprime em 2008, e aí a gente entrou numa depressão. Essa crise foi simplesmente, veio a pandemia, todo mundo foi para casa, todo mundo parou de trabalhar, parou de consumir, parou de ir no restaurante, parou de ir no cabeleireiro, parou de ir na balada, no barzinho. E as empresas colapsaram, né? E isso gerou inflação? No primeiro momento, não. No primeiro momento, gerou deflação. Porque aí é o oposto, né? Ninguém está querendo consumir, tá todo mundo preso em casa. Como é que você vai vender o seu produto? Teve deflação. Teve deflação no começo da pandemia. Teve deflação. A gente teve alguns meses de inflação negativa. Os preços caíram. E agora tá tão alto por quê? Porque aí a gente teve outras coisas no caminho. Então, num segundo momento da crise... teve a crise, teve deflação. Aí várias economias do mundo, inclusive o Brasil, fizeram um auxílio emergencial. Né? Então, você pegou dinheiro físico e deu na mão da população de baixa renda. O que essa população faz? Consome, né? Tava todo mundo com... o Fundo Verde tem um estudo muito interessante que ele fala que com o auxílio emergencial, a renda média das pessoas de baixa renda subiu 38%. Então é aquela coisa, tá todo mundo com mais dinheiro, tá todo mundo com um poder de consumo maior. O que eles fizeram? Consumiram mais. Então você vê que na época, vendas de supermercado disparou. E com isso o preço de alimentos também disparou. E isso aconteceu ao redor do mundo. O aumento de preço das commodities não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então o preço de alimentos subiu no mundo inteiro. Esse foi o primeiro impacto. Depois a gente teve uma desvalorização cambial, né? O nosso real, que era antes R$4 a cada dólar, subiu para quase R$6 a cada dólar. E esse aumento fez com que os produtos importados encarecessem. Por exemplo, gasolina e gás de botijão. Esse foi o segundo choque. E agora a gente teve o terceiro choque, que foi a crise hídrica, né? Então não choveu, as tarifas de energia elétrica subiram pra caramba. O que determina a relação dólar-real? O que determina esse valor? Agora o real vale 4, vale 6, vale 5? Duas coisas, na verdade várias coisas, né? Mas assim, duas coisas principais. Primeiro, diferencial de crescimento. Então, se a gente for um país que cresce muito,
provavelmente o nosso câmbio vai se valorizar. As pessoas de fora vão querer investir aqui. Então, vamos supor, no super ciclo de commodities, que foi de 2003 a 2007, as nossas bananas, né? Se a gente é a República das Bananas, as nossas bananas estavam muito caras. Então, a gente exporta minério de ferro, soja, essas coisas. Estavam muito caras no cenário internacional. E a gente exportou cada vez mais e cresceu muito nessa época. Nessa época, o nosso câmbio bateu 2 e pouco. Né? Assim, foi bem bom. Foi bem bom para o Brasil. A gente teve uma valorização importante do câmbio. Porque a gente estava crescendo como país muito. E muitos gringos queriam investir aqui. Então, o nosso câmbio valorizou. Então, diferencial de crescimento é uma coisa super importante, porque atrai investidor, e também diferencial de juros. Então, se o nosso país estiver pagando muito juro na dívida, né, na renda fixa, o gringo também olha e fala assim, vou investir com um juro de 10%. Legal, aqui nos Estados Unidos o juro é 1,5%, é 0% muitas vezes. Aí ele manda o dólar para cá. Manda o dólar para cá. Aí valoriza o nosso câmbio. Eu quero entender assim, o que determina o valor ali? É um software? É o mercado? É o mercado. Quem que escreve lá agora vale 5,20? Todos nós. Imagina que... Vamos tentar imaginar a imagem física e depois a gente passa isso para digital, né? Mas imagina que tem 3.000 pessoas dentro de um galpão negociando dólar. Então, eu falo para você, eu te dou R$5 por dólar. Por cada dólar. Aí você fala assim, não, eu te vendo eu não quero R$5, eu quero R$6. Aí a gente vai negociar. Aí sai negócio entre a gente. Então você já vai embora da roda. Aí vai outro cara, não, eu também quero comprar dólar. Aí outra pessoa vai ofertando, né? E aí só que acontece exatamente isso, só que na bolsa, que é uma coisa digital. Então, tem uma fila de ordens de pessoas, empresas, CNPJs que querem comprar e uma fila de ordem de venda. E eles vão colocando os preços e quando os preços estiverem parecidos, sai negócio. Então, é que nem comprar ação. É exatamente igual a comprar ação. E é isso que determina um home broker. O preço. São cidadãos negociando dólar. É isso que determina. Eu achei que tinha outras coisas envolvidas. Eu nunca imaginei que era. É igualzinho que era um cara de sunga em casa comprando. É um cara de sunga, claro. Em Maldivas, né? Geralmente, esses caras são. O cara fazendo day trade. O cara faz day trade. Nossa, muita gente. Eu, inclusive, quando eu comecei na mesa de operações, eu comecei com cupom cambial, que é a forma brasileira de você negociar dólar. Então, eu fazia day trade de cupom cambial. Então o cara que tá fazendo day trade hoje, ele tá orientando o valor do dólar para todo mundo. O pessoal que tá vendendo e comprando agora. Ele dá liquidez, né? Tipo, o day trader, ele não vai conseguir transformar o patamar da moeda, mas ele dá liquidez para muita gente. Então, por exemplo, tinha muita empresa que queria fazer um hedge, né? Uma proteção, por exemplo, uma exportadora. Ela queria exportar, mas ela não queria correr o risco da oscilação de preço. Então, ela exportava, mas já travava o quanto o cliente ia pagar, já fazia a conversão, né? Então, ela fazia a proteção dela. Então, se o dólar caísse, ela ia receber aquele mesmo número de reais, porque ela já fez a proteção. E aí, eles cotavam comigo, né? Então, Marília, eu quero fazer um FRA para 2022. Aí, eu ia lá dar preço e fechava com a pessoa. Aí, depois eu ia fazer... Ia me travar no mercado, ou ia comprar ou vender e fazer e dar liquidez para o mercado. Então, eu comecei... Uma das formas que... Quando eu comecei a minha carreira, por exemplo, na Mauá, foi isso que eu fiz.